A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu convido você a mais uma breve reflexão na palavra do Senhor. É muito bom nós podermos refletir na palavra de Deus, nós tirarmos um tempo para estudar a Bíblia, para nos alimentar da palavra de Deus. E para que isso aconteça, é preciso que a gente abra o coração, que a gente abra a nossa mente e convide o Espírito Santo para falar conosco. E temos que dar total liberdade ao Espírito Santo para que a palavra produza o fruto que for necessário em nós. Para alguns, a palavra de Deus vai levar conhecimento, para outros, ela vai levar exortação, para outros ela vai provocar o arrependimento de acordo com a necessidade da pessoa. E nós temos que estar totalmente abertos para a ação de Deus na nossa vida. Nós estamos refletindo no livro de Eclesiastes durante esse mês e hoje nós vamos ler alguns versículos aqui de Eclesiastes, capítulo 6. Eu quero ler primeiro o versículo 2, que diz assim: Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Eu confesso a vocês que nesse estudo de Eclesiastes, eu parei um pouquinho aqui, alguns dias no capítulo 6, e pedindo a Deus para que Ele falasse ao meu coração algo que não somente fosse interessante para a minha vida, mas que eu também pudesse compartilhar com todos aqueles que acompanham o meu canal. E Deus me levou então a esse versículo aqui, versículo 2 inicialmente, onde mostra aqui que Deus é quem nos dá riquezas, Deus é quem nos dá bens, Deus é quem nos promove a honra. Ou seja, as coisas boas que nós conquistamos, elas vêm de Deus, elas provêm de Deus. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Só que uma coisa me chamou a atenção aqui. Embora Salomão dissesse que Deus dá riquezas, bens e honra, a expressão que vem a seguir é a seguinte: de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Ou seja, aqui está falando dos desejos do coração do homem. E o que acontece é que muitas vezes os desejos do nosso coração não são os desejos de Deus. Aqui está dizendo riquezas, bens e honra. Todas essas coisas são boas, são maravilhosas. Mas será que elas são necessariamente a vontade de Deus para o nosso coração? Como eu falei antes, em estudos anteriores aqui de Eclesiastes, não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, não é pecado ser honrado, receber um elogio, ter o reconhecimento das pessoas. Mas aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que essas coisas. E o que acontece aqui é que Deus, ele permite que a pessoa conquiste essas coisas, mas ao mesmo tempo, ele não permite que muitas vezes nós desfrutemos disso. Às vezes nós passamos a vida em busca de conquistas, em busca de metas, em busca de acumular bens, propriedades, riquezas, e nos dedicamos tanto a essas coisas
que não temos depois o prazer ou o tempo necessário para desfrutar delas. E outras pessoas vêm e desfrutam em nosso lugar. E o escritor, de Eclesiastes, Salomão, ele diz assim: isso não faz sentido, é um mal terrível. Ele estava dizendo aqui de um mal que ele viu debaixo do sol, ou seja, que ele viu algo que acontece aqui na terra, que pesa bastante sobre a humanidade. Então, pegando somente esse versículo para exemplificar aqui o capítulo 6, a primeira coisa que eu quero que você reflita é: onde está o seu coração? Se Deus chegasse hoje para você como um gênio da lâmpada e dissesse assim: me peça o que você quiser e eu vou te dar, o que você pediria para Deus? Quais seriam as suas prioridades? Nesse exemplo aqui dado pelo escritor de Eclesiastes, o coração do homem estava nas riquezas, nos bens e na honra. Aquilo era o que os seus olhos desejavam. E aquilo foi o que Deus lhe concedeu. E embora ele estivesse empenhado em conquistar essas coisas, depois que conquistou tudo, ele não pôde usufruir delas. Ele não tinha prazer em desfrutar daquilo que ele tinha conquistado. Olha, o que o Espírito Santo ministra ao meu coração aponta para Jesus. A vida aponta para Jesus. Toda a nossa trajetória aqui na terra, tudo aquilo que nós construirmos, tudo aquilo que nós conquistarmos, todo o legado que deixarmos aqui para as futuras gerações, não fariam nenhum sentido sem a presença de Jesus na nossa vida. Esse capítulo de Eclesiastes, ele traz um alerta para a minha vida, para mim que já encontrei Jesus, que conheci Jesus. Ele traz um alerta de que existem pessoas lá fora clamando desesperadas por respostas. Existem pessoas em busca do sentido da vida. Pessoas que têm procurado respostas em tantas outras coisas, sem encontrar. E nós, que pela graça do Senhor fomos alcançados pela palavra, fomos transformados pelo Espírito Santo, precisamos levar até essas pessoas a única resposta possível: Jesus Cristo. Talvez você esteja correndo atrás de tantas coisas nessa vida, mas você nunca parou para entregar a sua vida a Deus, para consagrar a sua vida a Cristo. Versículo 7 diz que todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Essa é a realidade de muitas pessoas. Trabalham duro, se empenham ao máximo em tantas coisas, mas permanece sobre eles uma insatisfação, um vazio. O verso 9 diz assim: isso é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar querendo sempre mais. Hoje eu quero agradecer a Deus por essa insatisfação que nós temos, porque essa insatisfação nos leva a buscar por respostas. Respostas essas que nós só vamos encontrar em Deus, em Cristo. Por isso eu quero orar sobre essa palavra e pedir a Deus que abençoe a sua vida, você que está me ouvindo, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. Deus, obrigado por nos advertir mais uma vez sobre os perigos de perseguir coisas fúteis e coisas vãs. Reconhecemos que o Senhor é quem nos dá a possibilidade de conseguir
aquilo que desejamos. O Senhor é quem nos dá a capacidade de criar, desenvolver e administrar todas as coisas. Mas poucas pessoas, Senhor, conseguem desfrutar de tudo isso. Te pedimos perdão, porque muitas vezes temos deixado o Senhor em segundo plano e fazendo com que a vida passe a ser apenas uma corrida desgastante para acumular bens e riquezas que nós não vamos conseguir levar desta vida. E quando alcançamos o nosso objetivo, estabelecemos novos objetivos. E assim seguimos num ciclo interminável e sem sentido. Que tudo aquilo que conquistamos, ou aquilo que ainda iremos conquistar nessa vida, não nos faça esquecer daquilo que realmente importa, que é a tua presença, que é a salvação, que é entregar verdadeiramente a nossa vida a ti e passarmos a ser reconhecidos como filhos teus. Senhor, que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem possa viver de uma maneira feliz e grata com tudo aquilo que o Senhor lhe deu. Sabemos que não podemos receber nada se do céu não nos for dado. Seja o centro da nossa vida. Tome o lugar de honra no nosso ser. Que nós possamos sempre reconhecer que todas as bênçãos e todas as capacidades vêm do Senhor. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Para você apoiar o nosso projeto, é muito simples. Basta você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Você pode também acessar a nossa loja online minutocondeus.net e baixar no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.